Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Continuamos ainda nesta época de pandemia, mas continuamos as nossas aulas remotas. Na semana passada nós vimos a aula sobre Salomão. A aula dessa semana nós estamos entrando agora na parte do reino dividido, onde começa a figura dos profetas. E o nosso profeta dessa semana, nós vamos falar sobre o profeta Elias. A partir do reino dividido, nós começamos a ver a figura de Isaías, de Jeremias, de Elias, de Amós, de Obadias, uma sequência dos profetas maiores e dos profetas menores. Nós temos que entender que os profetas, nesta época, eles eram a voz de Deus, responsáveis por trazer a advertência de Deus, trazer as promessas e, principalmente, fazer um chamado do povo ao arrependimento. Durante o período do reino, quando ele estava unificado, ou seja, no reinado do rei Saul, do rei Davi, do rei Salomão, nós tínhamos uma grande área onde as 12 tribos de Israel habitavam. A partir do reino dividido, ou seja, quando Roboão fica ao sul e Jeroboão fica na parte norte, no chamado Reino do Norte, ou Reino de Israel, então nós temos a divisão do reino. Esse reino dividido, o Reino do Norte, ele durou cerca de 200 anos. Foi destruído pela Síria, por Salmaneser, em 722 a.C. E o seu povo foi deportado e acabou desaparecendo. O reinado do Sul ainda durou um pouco mais, durou até 586 a.C., até ser destruído pelo rei Nabucodonosor e o povo levado todo para o cativeiro no ano de 586 a.C. É interessante a gente notar que nós temos na Bíblia os chamados livros históricos. São 12 livros históricos, que começam ali em Josué, depois nós temos Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, depois 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Logo depois dos livros poéticos, nós entramos com os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. Este livro dos profetas, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, apesar de eles estarem já no final do Antigo Testamento, na verdade eles estão inseridos neste pedaço, nesse período entre 1 Reis e 1 Crônicas. Então é muito bom quando a gente consegue ler a Bíblia na ordem, na sequência cronológica, à medida que os fatos vão acontecendo. Eu já fiz isso uma vez, estava lendo o livro de Reis e de Crônicas, e durante esse período eu fui lendo os profetas maiores e os profetas menores, porque aí você tem um entendimento global da história e dos fatos à medida que eles vão acontecendo. Nesse período do reino dividido, nós temos duas figuras, a figura dos reis e a figura dos profetas. A figura dos reis nós podemos dividir em duas classes. Aqueles reis que colaboraram com os homens de Deus e aqueles que se opuseram às palavras do homem de Deus, que era o próprio Deus. Existiram reis que foram fiéis à palavra de Deus e fizeram e andaram conforme os escritos que Moisés tinha deixado, e existiam aqueles reis que andaram nos caminhos dos Baalins, de Baal, de Astarote, de Moloque, fizeram postes ídolos e se corromperam e se adulteraram, levando o povo à idolatria. Mas neste período, entre reis e de profetas, nós temos que entender que as figuras principais deste período eram os profetas. No Antigo Testamento nós encontramos sempre duas palavras, bênção e maldição. A palavra bênção é sempre associada à obediência, maldição à desobediência. Jerusalém. Desde a época de Davi,
Profetas como Jeremias guiaram seus reis. Eles são a ligação direta de Israel com Deus. Mas os alertas de Jeremias passaram despercebidos. Agora ele entrega uma mensagem final para Zedequias. Renda-se a Nabucodonosor ou morra. Pessoas infiéis! Não! Profeta, o que é isso? Isto é você. Se você for esperto, posicione-se sob o jugo de Babilônia. Aceite o Senhor e saiba que Ele está sendo clemente com você. Estas palavras são de Deus. Submeta-se ao rei Nabucodonosor. Como ousa dizer a seu rei para se curvar? Como ousa questionar um profeta de Deus? A ofensa é sua. É você quem deve mudar. Pro chão. Tirem-no daqui, traidor. Deus trará desastre. Babilônia. Em frente! Para Jerusalém! Jerusalém! Sabe o que significa Jerusalém? Cidade de paz! Jerusalém! Quando Roboão sobe ao trono, ele vai, na verdade, suceder Salomão, seu pai. Nós estamos aí no período no ano de 925 a.C., né? Nós podemos ver esse texto em 1 Reis 12, de 1 até 11. E o povo pede a Roboão que dê alívio, que diminua o jugo, né, do tratamento, dos impostos. E Roboão vai pegar conselho com os seus sábios mais velhos e seus sábios mais novos. Os mais velhos dizem, sim, eu acho que você realmente tem que diminuir o jugo, a servidão. Mas os novos dizem, não, eu acho que você tem que aumentar o jugo. E aí Roboão fala para todo o povo hebreu ali reunido. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai castigou com açoites. Eu vos castigarei com escorpiões. Uma coisa interessante para o nosso conhecimento é a gente saber o significado da palavra Israel, que no Antigo Testamento ele tem 3 significados diferentes. Inicialmente, Israel era Jacó, né? O nome literalmente significa príncipe com Deus. Quando começa as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, ou seja, quando aquele povo sai, aquela etnia sai do Egito, Israel é conhecido então como povo de Deus. E logo na divisão do reino, quando fica o reino do norte, o reino do sul, o reino do norte que fica com 10 tribos, né, comandadas por Jeroboão, essas 10 tribos são chamadas de Israel. O reinado de Acabe, ele pode ser datado por volta do ano 875 a.C. O rei Acabe era casado com Jezabel, e Jezabel é hoje em dia um sinônimo de mulher maligna. E aí nós chegamos no reinado do rei Acabe, por volta de 875 a.C. O rei Acabe é considerado o rei mais perverso dessa época, e ele era casado com Jezabel. Ela era síria, e Jezabel é considerada a mulher mais temível e mais perversa de todo o Antigo Testamento. O nome de Jezabel, Jezabaal, significa Baal é meu marido.
ela era da região dos Sidônios, né, onde hoje atualmente fica Síria e Líbano. Ela era filha de Etbaal, cujo nome significa com Baal. Ou seja, boa coisa ela não era, né? Só pelos nomes que nós estamos vendo aí, boa coisa ela não era. E ela se autodenominava sacerdotisa de Baal. Influenciou malignamente o rei Acabe, influenciou o povo durante o reinado dos dois. Praticamente terminaram com o culto ao Deus verdadeiro e instituíram postes ídolos e muitos templos dedicados a Baal. Ou seja, foi uma péssima influência como reis, um período realmente de muito sofrimento para aquele remanescente fiel e um período de, consequentemente, de maldição, de seca, de perseguição aos profetas. O profeta Elias ficou muito conhecido e a sua história chegou até nós através do grande desafio do Monte Carmelo. Então nós temos ali esse grande desafio quando Elias sozinho enfrentou 400 profetas de Baal. E o desafio era quem conseguiria mandar fogo dos céus, qual Deus que conseguiria mandar fogo dos céus para poder queimar o holocausto. E os profetas de Baal gritavam, se cortavam e ficaram gritando e orando durante muitas e muitas horas. Elias então constrói um altar com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Coloca a lenha, coloca o novilho e ele diz: encham de água 4 jarros grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Está lá em 1 Reis 18, versículo 33. Então Deus manda fogo dos céus e consome todo o holocausto, as pedras, e o pessoal, todo mundo ali presente, vê verdadeiramente o poder de Deus. E a gente tem a impressão, na verdade, a gente acaba descobrindo pela leitura da palavra que durante um certo período, ele se sentindo abandonado e perseguido, ele passa por momentos de depressão. Ele está ali cansado, abandonado e oprimido pela situação. Mas Deus responde o profeta Elias, e nós podemos ver isso em 1 Reis 19, 18, quando a Bíblia fala, Deus falando, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Com a vida do profeta Elias, nós podemos tirar 3 ensinamentos, 3 conclusões muito preciosas. A primeira delas é que Deus sempre preserva o remanescente fiel. A segunda é que Deus escolhe pessoas comuns como eu e como você. E terceira coisa que nós aprendemos é que Deus sempre capacita aqueles a quem Ele escolhe. Você tem uma grande semana, que Deus te abençoe, fique na paz. Grande abraço.